Olá, investidor. Meu nome é Wagner Caetano. Começamos agora mais um programa Radar. Hoje, dia 5 de 2018, 20 horas e 8 minutos. Eu estou gravando um pouquinho mais tarde fora do estúdio. A partir de segunda, voltaremos à nossa rotina normal. E eu aproveito, não deixaria aqui de convidá-los para se inscrever na aula ao vivo, como gerenciar seu próprio capital na Bolsa de Valores. Nós tivemos o Masterclass aí no final do ano e agora nós temos essa aula online. Fala um pouco da minha filosofia, do meu método, como eu vejo o mercado, aquela história de ter a paciência para esperar a tendência fazer o seu papel, ou muitas vezes antecipar uma inflexão de alta ou de baixa do mercado, realização parcial de lucros. Fala um pouco da minha história, estratégia, algumas técnicas também, é bacana, pessoal. E aqui no canal da Top Traders, para o pessoal que entrar aqui, eu peço que se inscreva, se possível deixe o seu like. Tem como acessar a aula por aqui também. Compartilhe o vídeo para que mais pessoas tenham acesso às informações. Ok? Então agora vamos ao gráfico. Deixa eu ver se está gravando aqui, tudo certo. Geralmente eu faço com 2 monitores, estou fazendo com um, então eu tenho que checar aqui o programa que grava. Bom, pessoal, Ibovespa, vamos fazer aqui o gráfico semanal, né? Anteriormente, o mercado, quando fez esse movimento aqui, era um consenso no mercado falar em crash, em baixa, em virada. E eu apontava que o mercado tinha vindo na média de 21, o investidor teria que ter paciência porque ele acreditava no mercado mais lateral, mas que ele mantinha-se acima da média de 21 e de uma linha de tendência de alta no semanal. O mercado fez um fundo, disparou e agora está bem distante da média de 21, né? Esse movimento ocorreu, né, aqui nos meses de julho, agosto, até setembro. O mercado naquela ocasião saiu de 65 mil, ele veio a 76 mil pontos, foram 11 mil pontos. E agora o mercado saiu de 70 mil pontos e foi a 79, então foram 9 mil pontos. A distância é parecida, então é uma possibilidade o mercado continuar em alta, mas na minha visão particular o mercado corrigiria antes de uma alta. A diferença naquela época é que ele mantinha-se assim mais perto da de 5, agora está um pouco mais distante, mas aí se tiver fluxo o mercado continua subindo, se tiver um sinal mais forte de inflexão, ele deve corrigir. Eu não acredito que seja no tempo aquela correção mais lateral, acho que ela seria mais aguda para retomar a alta depois, ok? A média de 21 está um pouco acima de 75, o mercado no 79, na minha visão ele deve corrigir. Né? E se a gente olhar aquele movimento anterior, no diário ele ficava mais perto da média de 21. Agora, havia muito tempo que o mercado não se distanciava tanto da 21 como ele fez. Então essa correção, por exemplo, iniciada em meados de setembro, ela foi aguda, foi no preço. Essa outra, por exemplo, de outubro já foi no tempo, né? Mas buscou também a média de 21. Ok? Então, é dessa forma aí que eu vejo o mercado. Falando do mercado futuro, né? Hoje teve um pregão de recuperação. Ele chegou a cair, se aproximar aqui do topo na região de 58.540, que é onde está a média de 5 também. Fechou na máxima, deixou uma sombra inferior com um volume muito alto. E esse sinal aqui seria um enforcado, né? Enforcado é um sinal de topo, mas não é, por exemplo, algo que diga muita coisa, uma vez que o pregão fechou em alta, né? Então, talvez o sinal de ontem até seria mais forte, mas precisa cair. O mercado precisa demonstrar que entrou venda, né? Que os ursos estão no comando. Né? Senão os próprios vendidos acabam virando a mão e impulsionam um pouco mais o mercado. A minha visão é que é mais provável uma correção, mas a gente sabe, tem a leitura aí que é uma tendência de alta. No intraday, a gente pode ver aqui um gráfico de 30 minutos. Hoje eu até comentava de manhã que essa linha seria testada, né? Uma linha de tendência de alta que está ganhando o mercado desde o dia 19/12, e ela foi testada e respeitada. Tem uma outra em vermelho um pouco mais recente, ela foi testada também respeitada, o mercado fechou na máxima, rompendo aqui 79.525 e fazendo aqui um pivô de alta que vamos ver se ele será mantido na segunda. Ok?
Então essa que é a leitura, teria que ter um sinal, aí a correção pode acelerar sim, um driver, alguma coisa nova, seja alguma coisa vinda da China, que se refira a metais, ou na política interna, previdência, julgamento do ex-presidente Lula, alguma coisa do gênero aí. Ok? E aí, pessoal, vamos aqui para o BOVA11. A gente faz sempre o estudo também, é como se você operasse o Ibovespa em forma de contrato. Fechou na máxima também, havia muito tempo que eu não via tão longe da média de 21 e ele tende a voltar à média. Então, tem um gap aqui aberto. Se você pegar essa movimentação no BOVA11, talvez seja uma pista, né? Essa movimentação, existe um gap aqui. Será que isso daqui não é um gap de medida, né? Que marca, aqui seria uma metade do movimento e aqui a outra metade? Não daria certinho aqui, né? Mais ou menos aqui a partir do rompimento do canal, então talvez marcaria metade, ou o mercado estaria perto da metade do movimento, é uma hipótese, longe de média. O que eu sei é que se de repente o mercado cair, fechar abaixo de 75,41, que é o último topo, ele tem alvo 74,82, mas num cenário de baixa eu acho que ele vai além, no mínimo ele fecharia o gap aqui que estaria em 7383, mas primeiro precisa ter o sinal, depois tem que acionar o sinal para a gente traçar alvo. Eu falava até sobre isso hoje de manhã. Aí vamos para o dólar futuro, o WDO G18, o índice é o IN G18, o dólar é o WDO G18. Vamos ver se o nosso gráfico abre aí, né? Como é que está o intraday ali. Bom, vamos dar uma olhada aqui no... Enquanto não abre ali, eu vou colocar... É o CoinMarketCap, para a gente dar uma olhada aqui nas criptomoedas. E vamos ver se o gráfico abre por enquanto, né? Uau, não abriu. BOVA11 normal. Putz, dólar não abre, pessoal, paciência. Aí depois eu tento voltar no dólar aí. Então, dando uma olhada nas criptomoedas, hoje eu vou fazer Bitcoin Ripple e Bitcoin Cash. Bitcoin alta de 12,56, 17.237 dólares. Vamos dar uma olhada aqui se o Bitcoin abre. Bitcoin normal, o problema está ali no dólar mesmo. O Bitcoin eu tinha comentado ontem, né, que tinha uma configuração de compra, porque rompeu um triângulo, né, parecido com o que o Ibovespa fez em dezembro, né. Então eu tenho uma linha de tendência de alta e uma de baixa. As médias, geralmente as médias quando elas começam a apontar, no caso aqui para cima, já é para onde o mercado vai. Então foi rompido o triângulo, médias cruzadas para cima se mantiveram cruzadas, mercado subindo aí no sentido das médias, né. Então fez um movimento que era mais provável. Aí vamos dar uma olhada aqui no Bitcoin Cash. O que eu mostro sempre é que você consegue usar análise gráfica normalmente aí nas criptomoedas, sem dificuldade nenhuma. Bitcoin Cash, vamos ver se ele abre aqui. Abriu. Então o Bitcoin Cash, pelo site que a gente acompanha geralmente, que é o CoinMarketCap, subiu 6,35. Era o caminho mais provável também, porque está aqui acima da média de 21. Para mim, nesse ponto não interessa, mas a tendência é que ele suba. Caso ele perca esse patamar, venha perto de 2 mil dólares, aí pode me interessar. Nesse patamar, quem está comprado tem um risco maior, mas de repente se disparar também não está fora da operação. Aí, dando uma olhada no Ripple, que essa semana talvez tenha sido a criptomoeda mais movimentada. Vamos ver como é que ele se comportou hoje, né? Hoje em queda, né? Eu até comentava ontem que era 9,27, que era bem provável. É aquela história da distância da média, né, pessoal? Em meados de dezembro, ele estava aqui 25 centavos de dólar e simplesmente ele foi a 3,85, né? Então é normal aqui. Ou ele vai trabalhando de forma lateral e a média de 21 sobe, a chamada correção no tempo mais lateral, ou ele faz um movimento mais agudo, encontra a média, a correção no preço. Na minha interpretação, no mínimo ele corrige até 2,50 aqui, que seria o fechamento do gap. Ok? Então, criptomoedas a gente avaliou, vamos tentar voltar no dólar de novo, ver se dá para fazer o estudo.
eu vou dando uma lista aqui do YouTube. Senão, infelizmente, aí eu tenho que deixar para segunda. Certo? Putz, pessoal, o dólar não abre aqui, aí alguma instabilidade talvez com o cartezinho. Uma ação que o pessoal pediu aqui é a JHSF. Todo mundo, é uma das poucas ações que eu tenho na minha carteira que são públicas, já vem desde o ano passado. A JHSF eu mantenho, pessoal, em carteira. A novidade é que ela está indicando aqui um rompimento falso de 1,74. Uma outra novidade é um acréscimo bastante expressivo no volume. Está movimentando 1 milhão por dia. Essa semana teve pico de mais de 3 milhões. Isso daqui é um arame de fundo, onde tem esse círculo também. As médias estão cruzadas para cima, quer dizer, ela tende a uma reação importante. Talvez pensar eu tenho média de 2,9 nela, talvez pensar num teste dessa LTB aqui, que justamente ela encontraria meu preço médio, é uma hipótese. Ela tem duas linhas de tendência de baixa, né? Essa em azul e essa aqui roxa. Então, pensar na região de 2,18, 2,10 aqui é uma possibilidade. Eu carrego ainda a ação, pelo menos por enquanto. Né? É um setor que tende a acelerar. E assim, bolsa na máxima histórica, ela ficou para trás, ela tem fundamentos razoavelmente bons também, então, ok. Então eu não vejo nenhum demérito assim na ação para... Uma ação, pessoal, muito pedida, a AMAR 3. A galera pediu. Uau, será que a Cartesian vai fechar aqui e me deixar na mão? Provavelmente sim. Que maravilha. Vamos lá, a gente vai ter que aguardar um pouquinho. Vamos fechar ele aqui. Daí a gente abre de novo e volta na Lojas Marisa. Softwares, né, pessoal? Só ontem a gente teve uma instabilidade no programinha que grava, hoje um dia no disparador de e-mail marketing, aí vida que segue, a gente vai tentando administrar. Rapidinho aqui o Cartesian já vai logar de novo. E a gente volta com o estudo. E hoje eu vou fazer AMAR 13, Smiles, Magazine Luiza e BTOW, tá? Isso. Maravilha. Vai voltando no gráfico aqui. De repente até o dólar funciona, né? Reiniciou. Então, vamos lá. Esperando o Cartesian carregar. E depois a gente faz ativos fixos, né? Petro, Vale, bancos. E voltamos na segunda com o programa na mira do trader já no estúdio novo. Uau! Esperar aqui o Cartesian carregar, né? Senão a gente vai para o nosso plano B, que é o Broadcast. E só dando uma olhada, né, pessoal? O Ethereum, que essa semana foi um grande destaque também. Hoje ficou mais ou menos estável. E a gente tem o Cardano se destacando também. Hoje caiu 15,37. E o Tron também essa semana. Então, algumas criptomoedas, por exemplo, como o Litecoin, perderam bastante valor de mercado ultimamente. O IOTA, o Dash também não acompanharam. Então, quando uma criptomoeda, né, ela vai perdendo liquidez, as outras passam rapidamente. Eu vou tentar de novo aqui, pessoal. Logar o Cartesian. Deixa eu ver aqui se a internet está normal. Internet normal, bem rápida. Vamos ver aqui o software. Uma hora ele conecta aqui. Um minutinho ele já... A gente continua... A gente tinha feito o JHSF, né? Daí a gente vai para AMAR 3. Depois Smiles, MGLU e BTOW. Será que vai? Vamos ver. Dou-lhe uma, dou-lhe duas.
Vamos lá. Vamos ver se ele carrega aqui. Deixa eu ver se eu tenho alguma coisa para... Deixa eu ver se está gravando também. Nossa, está gravando, maravilha. Eu já vou... Inclusive, eu vou tentar, de repente, abrir o broadcast aqui. Para até a gente ter um plano B aqui. Deixa eu ver se tem alguma coisa para falar, pessoal. Não... Para quem não viu o início, aqui tem aula online aqui para você assistir no começo do ano. Aqui no canal do YouTube, hoje eu fiz o cenário em vídeo. Você pode assistir o cenário em vídeo, maravilhoso. Ficou bem legal o programa. O mais bacana é que eu não consigo minimizar ele aqui para tentar abrir o broadcast, né? Uau! Vamos ver... Então, eu vou ter que desligar aqui. E aí eu abro o broadcast e aí nós faremos os estudos. Aí já a gente aproveita e faz do dólar também, né? Então, até pessoal, aproveitando o momento aqui, né, para falar um pouco do mercado como um todo, quando o mercado fez aquele movimento ali no final do ano, que existia praticamente um consenso aí de baixa, aquela coisa toda, e eu teimei em falar na alta, né? O mercado estava em 71 mil pontos, ele está beirando 80 agora. É muito difícil você acertar o time, o ponto exato assim, de uma inflexão, né, eu me baseei pelo triângulo, pela movimentação dos estrangeiros, então um movimento corretivo é igualmente complexo, então né, a gente às vezes tem que ter paciência e nem sempre você acerta, né? Então você pode ter uma leitura, por exemplo, de correção, mas aí se o mercado teimar ali, ele for no sentido contrário, você tem que pegar um determinado momento e você pode rever a tua operação, enfim. Mas eu acho que é interessante você ter um porquê, né, o motivo de você entrar na operação também, o que fundamenta aquilo, então. Certo? Sem mais delongas, vamos ver se a gente consegue abrir o gráfico aqui da AMAR 3. Para a gente fazer um estudo. Então, falando de Marisa, está aqui na tela agora, Lojas Marisa. Ela fez uma movimentação de queda bastante intensa, está fazendo aquele processo do caminhão subindo ladeira. Ela tem uma região aqui de 7,90 que pode ser testada, a gente consegue colocar até uma média de 21 aqui. E se o mercado como um todo passar por uma correção, eu particularmente acho que ela ou vem na média, ou de repente respeite a região de 7,90 aqui. Né? Se o mercado continuar subindo, ela faria uma correção no preço. Isso daqui poderia ser configurado até como um maço bandeira e voltaria a disparar. Vale notar que ela praticamente cumpriu o objetivo da movimentação, vindo aqui na região de 8,60, que tinha sido um topo muito, muito importante em maio desse ano. Então, é uma situação interessante de ser monitorada, a situação de AMAR 3. Aí, Smiles, conforme eu prometi. Smiles aqui na tela, fazer o mesmo procedimento, colocar uma média de 21 aqui dentro. É uma ação que ela destoa do mercado, não está com a mesma força, porém ela fez um fundo triplo logo acima de R$71. É um setup de compra, vindo até média de 21, é uma ação que favorece plenamente a ponta compradora. Mas quem compra, pessoal, esse tipo de ativo tem que ter noção que ela segue mais o estilo de RADL, M Dias Branco, é aquela ação de guarda, baixa volatilidade histórica, se movimenta lentamente. Não está no meu radar, mas se eu tivesse que fazer alguma coisa entre a compra e a venda, eu confesso que eu compraria. Aí MGLU e BTOW, para a gente finalizar os ativos fixos.
Eu vou colocar a média de 21 aqui também. Quem acompanha o meu trabalho sabe que eu estou falando em compra convicta, né? Em Magazine Luiza, nos bancos, para quem acompanha também, já há muito tempo. Então, assim, a compra boa no Magazine Luiza foi quando a gente teve essa Arami. Quando nós tivemos o Arami, ela estava 47, aproximadamente. Agora ela está 78. Então, assim, eu não compraria nesse patamar, sinceramente. A compra boa foi aqui. Para quem é mais exigente, no Mastro Bandeira, com o rompimento, aqui a configuração do Mastro Bandeira, e rompimento de média de 21. Aí você teria comprado a quanto? A 59. A R$80, particularmente, eu não sou comprador porque está na região de resistência. Eu poderia pensar se tivesse uma correção mais aguda, sendo bem sincero. Ok? Então, BTOW3, para a gente finalizar aí os pedidos do YouTube, a gente faz 5 ações. Então, assim, eu gosto de trabalhar desde o início do movimento. Então, às vezes, você trabalha desde o início, você fica impaciente, você fica irritado, porra, o negócio está contra mim. Só que você pega o negócio na raiz, né? Então, por exemplo, eu falei em compra a 15,70 na BTOW, tá 20, né? Subiu mais de 20%, mais ou menos 20% em relação ao valor. Uma outra compra no Mastro Bandeira rompido aqui, ó, quando levou a média de 21, e ainda tinha uma linha de tendência de baixa aqui que a gente traçou na época. Então, assim, eu gosto de pegar o movimento, mesmo ciente que eu estou na mão contrária e que tem risco, eu gosto de pegar o movimento na raiz. É minha característica. Nesse momento eu não vejo compra, salvo um cenário de correção mais aguda, sendo bastante transparente. Aí, para a gente finalizar os estudos, vamos para os ativos fixos, BBAS3. Então, nós temos aí o Banco do Brasil. É mais um ativo também que, sendo antagonistas em relação ao mercado, nós falávamos de uma compra muito convicta, dizendo que ela estava dando sopa, que era oportunidade, que era uma compra óbvia, aquela coisa toda. Só que a gente falou isso aqui nos 29,50, agora está 33. Então, se eu tivesse compra na ação, eu estaria realizando lucro. É a minha opinião, né? E aguardando uma correção talvez até a média, na região de 32, para pensar numa compra de novo. Então, nesse momento, não é momento de comprar. Ela tem um topo anterior nos 33, se ele for perdido, projeta ação na média. Ok? BBDC4, mais uma ação também que a gente apontou uma compra muito tranquila. Era uma compra tranquila porque você tinha uma região aqui de R$31, que era a topo anterior, ali daquela quinta-feira negra da JBS. E a ação veio 1, 2, 3, 4, 5, inúmeras vezes nessa região e ela consolidou o fundo. Então, eu vou traçar uma média aqui também de 21. Então, ela consolidou o fundo nessa região. Então, assim, você ia comprar em que momento, né? Se não fosse naquele, né? Inclusive, eu insisti aqui, porque era compra, né? Ela fez um triângulo também. Só que nesse momento eu vejo a ação esticada, então ela me interessaria, por exemplo, perto de 33, alguma coisa nesse sentido, que seria simplesmente uma correção desse rally. Então você pegaria a ação no movimento corretivo, talvez nesse gap, aí me interessa, né? Aí falando de YouTube, né? YouTube muito forte, né? Colocar também aqui a média de... Então, assim, eu gosto de pegar movimento do início, mesmo sabendo que eu estou na mão contrária, que de repente pode andar uns dias contra mim, é a minha forma, é o meu modus operandi, né? Então, a mesma coisa aqui, YouTube. Região de R$41, ela consolidou uma região de fundo. Quanto mais toques, pessoal, primeiro, esse topo era extremamente importante. Então, sendo um topo que gerou uma queda absurda, era um suporte importante, a inversão de polaridade na análise gráfica. Inúmeras vezes ele foi tocado. Então, quanto mais vezes é tocado, mais forte ele fica. Rompeu um triângulo, que a gente sabe aqui, e fez um rally. E está perto da máxima histórica, né? Normal, pelo peso que tem no Ibovespa. Então, eu acredito, inclusive, que YouTube é um ativo essencial para que o Ibovespa, como um todo, tenha correção. Na minha visão, ele vem aqui perto de 43,60, com potencial para buscar a média de 21, um pouquinho abaixo dos 43, 42,90 aproximadamente. Certo?
Aí falando de Petro 4, já chegando no finalzinho aqui dos nossos estudos. Hoje novamente um pregão positivo. Então vamos colocar a média também, né? Eu não tinha preparado aqui o broadcast, esperava fazer tudo no cartesia. Petrobras é aquela história, né? Tinha um alvo nosso aqui na região de 43, de 16, perto de 16,50, 16,43, mas ela vem subindo. Só que este candle, que marcou a máxima do movimento, não teve sua máxima rompida. Se romper, ela pode esticar assim até 17,50. Esse candle é um candle de topo, é uma mistura de spinning top com doji ou até uma shooting star, para quem tiver a imaginação mais fértil. Então, acredito numa correção até 16,40 ou até a própria média de 21. Certo? Então, o trader ele tem que ter uma orientação de movimento lateral alto ou baixa. Aí ele vai e opera. Não tem como você operar aquelas bobagens de momentum, de seguir intraday. É tudo besteira. Você tem que ter uma orientação. Você falar, putz, os meus drivers são esses. Eu estou me baseando em tais variáveis e eu vou na compra ou eu vou na venda. É no dólar, é no fluxo, no que é, né? Então... No caso da Vale, ela continua tendo um sinal de topo, que é uma estrela cadente. A máxima não foi rompida, mas pode ser rompida, inclusive. Mas enquanto não for rompida, é um sinal de topo e ela está longe da média de 21. Eu acredito que ela faça ou uma correção no tempo ou uma mais aguda no preço para buscar a média e voltar a subir. Mas assim, se romper a máxima da Shooting Star, deve sim até estopar os vendidos, tá? E fazer um movimento de alta um pouco mais intenso. Ok, pessoal? Então finalizamos aqui. Se gostou, deixa o seu like, compartilhe o vídeo, se inscreva no canal, assista a aula online, aqui é a última iniciativa educacional que nós temos. E para quem tiver interesse em receber informe e cenário, nome e e-mail no site da Top Traders, inscreva-se. Dentro de alguns dias minha equipe começa a enviar. Muita saúde e paz a todos, excelente final de semana. Segunda-feira estaremos juntos no programa Na Mira do Trader, se Deus quiser. Um forte abraço, valeu!